irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma videoaula e esta é a última videoaula do quarto trimestre de 2024. Estamos encerrando o trimestre com essa lição de número 13. E a lição de número 13, datada para ser estudada no dia 29 de dezembro de 2024, ela vai trazer o título As promessas de Deus são infalíveis. E o texto áureo está em Números 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não o cumpriria. E a verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumpre um propósito. Então aqui na nossa introdução da revista, a Bíblia revela atributos exclusivos de Deus, que são sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência, e o que enfatizamos nesta lição também como a imutabilidade de Deus. Quer dizer, ele não muda, por isso ele não falha. Desde o Antigo Testamento, todas as promessas dele foram cumpridas, e no Novo também, tudo que ele disse são coisas infalíveis. Então é isso que nós vamos estudar aqui nesse primeiro tópico. Deus é infalível, ou a infalibilidade de Deus. O que é a infalibilidade? Quer dizer, Deus não falha. Essa é a questão. Deus não falha. Ele não se engana, não se equivoca. Eu estou equivocado. Não, isso não acontece na infalibilidade de Deus. Então nós vejamos. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus, exemplificando o seu governo na criação, que ele criou tudo. O salmista faz um contraste entre Deus e a criação, dizendo que o que há na criação um dia passará, que envelhecerá, que mudará, mas o Criador não muda e ele permanece para sempre. Então a imutabilidade de Deus revela que ele é infalível. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, ou falhou em suas palavras, ou falhou em suas promessas. Então, o que é infalível? É que não falha, que não se engana. E a imutabilidade, quer dizer, ele é imutável, ele não muda. Os homens mudam seus projetos, refazem os projetos. Nós fazemos planos e às vezes os nossos planos dão errado. Aí nós refazemos os planos ou mudamos o plano. E às vezes os nossos planos, quando eles dão errado, a gente não quer mudar e permanece errando no erro. E acaba que não concluímos, não chegamos a uma etapa final porque somos falhos e porque mudamos. Agora, Deus ele não é falível, ele é infalível, quer dizer, ele nunca falha, sempre acerta nos seus projetos e nunca muda. Todo o seu projeto dá certo, ele não precisa mudar. Então duas questões que está ligado os atributos de Deus, que é a infalibilidade e a imutabilidade. Não muda de ideia, não muda de opinião, a não ser as promessas que são condicionais, que ele já coloca como uma condição. Não que ele está blefando, como dizem na linguagem comum, mas são promessas que são condicionais. Sempre ele vai com essas condições. Por exemplo, quando ele fez promessas para destruir Nínive, essas promessas eram condicionais. Qual era a condição? Só não destruiria Nínive se o povo de Nínive se arrependesse. Mas a promessa de pregação através de Jonas era 40 dias e Nínive será destruída. E como o povo mudou de comportamento, então ele suspendeu o que ele havia dito que faria. Então não destruiu Nínive. Agora,
também está escrito isso, ele antecipou isso, deixando escrito, dizendo, olha, se existe uma nação que eu digo que ela será destruída, se tal nação se converter dos seus maus caminhos, eu tiro o juízo dela. Então já está também ensinada essa atitude do Senhor. Agora, existem as promessas, são infalíveis, são muitas promessas infalíveis. Ele prometeu que enviaria seu filho, então não era uma promessa condicional, era uma promessa incondicional. Ele prometeu que os ímpios vão para o inferno, então promessas incondicional. E prometeu que os salvos vão para o céu, promessas incondicional. Então aquilo que ele fala que é incondicional, não existe nenhuma condição, ela tem que cumprir de uma forma ou de outra, cumprirá. Um segundo ponto aqui, ainda desse primeiro tópico, uma promessa infalível. Em 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do tempo da criatura, do nosso tempo, pois ele é o Criador e nós somos a criatura. E o motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha ou alguma mudança de plano em suas promessas, mas que a sua longanimidade e a sua bondade, ela se estende ao ser humano para que eles não percam a salvação. Então ele é paciente, mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Então aqui Pedro está dizendo da promessa da sua vinda, porque quando ele promete voltar e buscar os seus, os discípulos achavam que era naquela época, naquela década. De tal forma que Paulo diz assim, olha, nós não precederemos os que dormem. Ele se inclui na promessa de salvação do arrebatamento. Nós, os que estivermos vivos, ele pensava que estaria vivo quando fosse arrebatado. Pedro também. Mas passou-se os anos e as pessoas começaram a dizer onde está a promessa da sua vinda, porque as coisas permanecem da mesma forma como desde um princípio. Querem dizer, ele falhou, ele não virá. Então agora Pedro está respondendo, dizendo, olha, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se passa 1000 anos e a sua promessa não cumpriu, para Deus foi um dia. Porque ele é atemporal, não está limitado ao tempo. Quem está limitado ao tempo, ao espaço e à circunstância é o ser humano. Então aqui o Senhor Deus deixa claro nessa perspectiva de que são diferentes os tempos para nós e para o Senhor. Então está claro aqui que Pedro está acreditando na promessa da sua vinda e nós acreditamos e que ele voltará. E os sinais estão cumpridos que ele determinou a proximidade da sua volta. Ainda nesse terceiro ponto do primeiro tópico ainda, a palavra infalível de Deus. Então, ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bem-aventurado seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel. Segundo tudo o que disser, nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu, conforme Jeremias. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para a nossa vida. O que vemos aqui da infalibilidade é o profeta dizendo assim, que o Senhor, ele vela em cumprir todas as palavras que falou pelo ministério de Moisés. Ele não deixa cair nenhuma. O que os profetas falaram, que ele ordenou que falasse, ele foi cumprindo cabalmente, uma por uma, sem deixar nenhuma de cumprir. Então, quando olhamos para as Escrituras, as promessas de Deus, a fala de Deus dita pelos profetas, seja Moisés, Elias, Eliseu e os demais do Antigo Testamento, todas elas se cumpriram cabalmente. Nenhuma só palavra de Deus, ela ficou por cumprir-se, caiu por terra, não houve cumprimento, não existe. Todas elas foram cumpridas, principalmente as promessas messiânicas, são mais de 300
30 promessas prometidas em Cristo, o local que ele nasceria, a família, o lugar, como se chamaria, e tudo aconteceu, todas as promessas cumpriram-se em Cristo. Por isso que quando você começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João, está dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, seja o profeta Isaías, Miqueias, Amós, para que se cumprisse o que foi. Então, cumpriram-se todas. Deus vela em cumprir suas promessas, porque ele é um Deus infalível, não falha. Nesse segundo tópico da lição, Deus não mente nem se arrepende. Deus não mente nem se arrepende. Em Números, lemos que Deus não mente. Está escrito em Números, capítulo 23, 19. E nem se arrepende. Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Então, por ocasião da tentativa de Balaque em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, nós lemos que, ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta Balaão enfatizou que ele não mente. O profeta Balaão disse, nem se arrepende, para em seguida arrematar, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não o posso revogar. Assim Balaão não podia fazer o que Deus havia decretado. Então, o próprio profeta Balaão foi convocado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, porque o medo de Balaque era que o povo de Israel crescia, se sobressaía, ganhava as guerras, prosperava diante dos seus inimigos. E ele queria que o povo fosse amaldiçoado e voltasse para não ganhar batalhas. E Balaão veio, mas o Senhor Deus mudou a palavra de Balaão. E ele, em várias tentativas, 3 tentativas de amaldiçoar o povo foram frustradas. E quando Balaque inquiriu dele, ele disse, olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Não tem mudanças, nem sombra de variação. Ele é um Deus que não mente. Deus não mente. Então, ele não mente, então tem que abençoar. E aquilo ficou claro, ficou evidente que o Senhor Deus é um Deus que fala verazmente e as coisas acontecem e que ele tem abençoado. E o profeta Balaão reconhece a veracidade do nosso Deus e não mente e nem se arrepende. Então ficou claro no texto aqui quando houve essa circunstância, essa história. Deus não se arrepende? Aí algumas pessoas têm questionado. Se Deus não se arrepende, em Gênesis 6 lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele e de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade, né? Na época, a sociedade estava corrupta, então Deus daria um juízo através do dilúvio. Entretanto, nesse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem, em Gênesis 6, pois pesou-lhe o coração. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Pesou-lhe o coração. Então, ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar, assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende ou não? São perguntas de diversas pessoas. Deus se arrepende ou não se arrepende? Está escrito em Gênesis, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Como se Deus fosse igual ao homem, né? Que nós fazemos alguma atitude aí, puxa lá, vida, não era para mim ter feito isso. Aí se arrepende por causa do prejuízo, da consequência, porque nós não conseguimos ver no futuro quais serão as consequências, quais serão os prejuízos. E às vezes nos arrependemos, ficamos amargurados, arrependidos de ter feito aquela atitude, e alguém até diz assim, se eu tivesse uma outra oportunidade, não cairia na mesma situação. Então não é esse o arrependimento de Deus. É diferente do arrependimento do homem. O terceiro ponto diz que há uma aparente contradição. Em Números lembra que Deus não se arrepende, e em Gênesis que ele se arrependeu, né? Se em Números 23 e 10 fala que Deus não se arrepende, e em Gênesis capítulo 6 fala que Deus se arrependeu, então há uma contradição. Como que nós devemos explicar esse fato? Então preste atenção, nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado, ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ele desde sempre. Então, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração.
traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Então, assim, não é que Deus se arrependeu, Deus se entristeceu com o fato de que o homem tomou direção errada. Mas ele sabia que o homem tomaria a direção errada, mas ele fica... Não é que ele fica mais glorioso, mais vitorioso, ele só mostra mais o seu poder, fica mais claro para nós que quando ele permite que o homem tome decisões erradas, mesmo ele não concordando, pesando-lhe o coração, que a Bíblia traz de arrependimento, ele tem o poder de reverter o quadro, de salvar o homem, resgatar do erro e colocar na trilha, no plano original que ele colocou, que ele traçou. Então, juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração, traz a conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia de quanto ele se entristeceu com a escolha do ser humano. Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo. Antropopatismo, o que é isso? Ou seja, a forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas a Deus. Deus é Espírito. Mas para a gente entender Deus, usamos as características humanas, porque ele é uma pessoa, mas não que ele tenha as mesmas características humanas, mas são atribuídas a ele para entender um pouco sobre Deus. No sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas ao ato rebelde do ser humano. Então não é uma questão de Deus ter feito o ser humano e depois se puxar a vida arrependido de ter feito o homem. O homem inventou muitas coisas, eu estou arrependido. Não era para ter feito, não é nesse sentido. É que Deus se entristece com as escolhas humanas. Ele fez o homem para ser perfeito, como disse Salomão, eis uma coisa descobri, que Deus fez o homem perfeito. Mas o homem buscou muitas invenções. Então, aí ele buscou outras coisas que não era o projeto de Deus. E ele permitiu que o homem tomasse atitudes e escolhas erradas. E ele sabia? Sabia. E por que deixou? Primeiro, porque ele é soberano, ele faz o que lhe apraz. E segundo, porque ele tem um poder de trazer as coisas de volta, de salvar esse homem, de resgatá-lo, de mudar a sua trajetória e fazer com que ele vá para o projeto final, que é o projeto primeiro de Deus, né? Então, quando diz lá, Deus se arrependeu de ter feito o homem, e depois diz, Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta e se arrependa. No sentido dos homens mentirem, de se arrependerem dos seus feitos, Deus não se arrepende dos seus feitos. Mas ele se entristece, porque quando fala pesou-lhe o coração, se entristece com o ser humano quando toma atitudes erradas e não consegue acertar o alvo, que o pecado é errar o alvo. Quando o homem erra o alvo, Deus fica entristecido. Aí, no sentido de arrependimento, com as atitudes dele, dos humanos, entristecidos, pesou-lhe o coração. Não que ele se arrependa de ter feito, porque Deus não se arrepende. Que ele já sabia das consequências, já sabia dos erros dos homens, que o homem pecaria, e por isso que já preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. Antes de criar, o cordeiro já estava pronto para morrer quando o homem errasse e pecasse. Terceiro tópico, as infalíveis promessas de Deus. Aí mostra aqui um plano glorioso das promessas de Deus. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, pelo contrário, havia um plano delineado por ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, nosso Salvador. Assim, o mistério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. Isso quer dizer que o plano glorioso de Deus, antes de o homem ser criado, então Deus não foi pego de surpresa. Um plano glorioso, a queda do ser humano, não foi surpresa para Deus. Ele já fez o homem sabendo que o homem tomaria caminhos errôneos, mas que ele já tinha um plano original de salvá-lo. Não um plano B, é um plano original. Vou fazer o homem, ele vai errar, mas já tem um projeto de salvá-lo e conduzi-lo para o final que eu tracei para o ser humano.
Então, o plano glorioso de Deus é esse. Ele não foi pego de surpresa, como muitos dizem. Lúcifer pecou e ele ficou entristecido. E agora o que eu faço? Não sei o que fazer. Fez o homem para tomar o lugar de Lúcifer, para ocupar o lugar de Lúcifer que estava vazio. Não é assim. Ele sabia que Lúcifer pecaria, sabia que o homem pecaria. Mesmo assim fez Lúcifer e mesmo assim fez Adão. Mas o projeto, o plano de salvação também foi preparado desde a fundação do mundo. Quando o homem foi criado, o plano já estava óbvio, já estava salvo, já estava preparado para resgatar este homem que erraria, que pecaria. E a eternidade é o segundo ponto aí desse terceiro tópico. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequente, a finitude. Fomos criados para eternamente andar e viver na presença de Deus. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade, é o garantidor da eternidade, que um dia experimentaremos por ocasião de sua vida e transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível celestial. O que nós observamos aqui? Que o homem ele não foi feito para a morte, para viver em tristeza, para viver uma vida que nós vivemos de limitude, uma vida de limites. Que ele não foi feito para viver uma vida de ódio, de tristeza, de mágoa, de rancor. O homem foi feito para viver feliz. Mas o pecado, ele entrou no espírito, na alma, no corpo do homem, corrompeu o ser humano e veio a morte física, a morte espiritual. Mas Deus já tinha um projeto de resgatar esse homem. E o homem foi feito para entrar na eternidade, não para que nós somos eternos. Para ser eterno, você não deve ter nascido. Como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são eternos. Isto é, no eterno passado, eles já existiam. O diabo foi criado e tudo que foi criado, todos os demais seres vivos ou seres espirituais que foram criados, eles tiveram um princípio, então não são eternos. Mas entraram na eternidade. Nós seremos eternos, não morreremos. O nosso corpo será transformado, a nossa alma e o nosso espírito são a parte imaterial, que não morre, que não se destrói, e ela entra na eternidade. Nós fomos feitos para viver em eternidade. Agora, para que nos tornamos eternos, há um processo de salvação, e, claro, para nos tornarmos eternos com Cristo. Aí há um processo de salvação, de regeneração, e o apóstolo Paulo diz isso que é corruptível vai ser revertido da incorruptibilidade, isso que é mortal da imortalidade, vai cumprir a promessa e pronto. Aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o plano de eternidade. E o terceiro ponto aí do terceiro tópico. Esperança forjada na promessa infalível de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior experiência de vida, uma maior expectativa de vida também. Ele a tem buscado no suporte dos avanços da medicina, dos novos recursos científicos e tecnológicos à disposição da humanidade. Mas o envelhecimento e a morte são realidades vivenciadas pelo homem, inexoravelmente. Contudo, os que têm a sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada neste mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que, por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que conheceremos como Ele é. Então, assim, as promessas de Deus para nós, a esperança de vida eterna, a nossa esperança, ela não é na política, não é no governo, não é na ciência e muito menos na tecnologia. Mas a esperança nossa, ela é de um novo céu, uma nova terra, uma vida por vir. Nós esperamos uma vida sem as angústias, sem o choro, sem o luto, sem a frustração, que é a vida eterna.
E essa vida eterna é com Deus, né? Onde o texto da Bíblia diz assim que é uma eternidade de gozo, de louvor, de adoração, com a ausência de pecado, a ausência do choro, a ausência do luto, a ausência da lágrima e a ausência da dor. Quando diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, imagina o momento de cessar, de acabar o sofrimento. E o Senhor Deus, então, vai nos abençoar e nos transformar, estar conosco para sempre. São promessas. E essas promessas são infalíveis. Elas não falharão. Acontecerá de acordo com o que a Bíblia diz. Agora, para alcançar essas promessas, há um percurso. A maturidade, a caminhada espiritual, a obediência, há um percurso a percorrer que nós estamos nesse caminho. E concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Chegamos ao final desse trimestre abençoado, quando nós olhamos aqui, estudamos ao longo desses últimos 3 meses, né, que são outubro, novembro e dezembro, as promessas de Deus, 4º trimestre. E nessas promessas aprendemos sobre tudo. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Aprendemos sobre o quê? Vamos fazer uma reflexão. Primeiro, as promessas de Deus. Depois que descobrimos o que são promessas, aprendemos as promessas de Deus para Israel. Deus tem promessas com Israel e que estão cumprindo. Muitas delas já foram cumpridas. E as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para a igreja, inclusive a promessa de vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Já estudamos isso. A promessa e obediência para quem é obediente tanto aos pais, tem promessas de vida longa e viver bem, e para quem é obediente à palavra, obediente a Deus e a sua palavra, promessas. E a promessa de salvação, nos salvar do pecado, da justiça, do juízo, libertar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que seja vivificados para Deus. E a promessa de cura divina, de curar as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, libertar eles. E a promessa de um coração novo, que é a regeneração, falamos nesse trimestre, de uma nova pessoa, um novo homem, nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, conforme Nicodemos, e é possível isso. E a promessa de paz, não a ausência de guerra, mas a promessa de paz, a paz de espírito em meio à guerra, em meio às perseguições, em meio à luta, em meio às aflições, mas ter paz, o que significa isso. E a promessa para pais e filhos, quais são as promessas para os pais e as promessas para os filhos, se obedecer aos pais, e o que resulta nessa obediência. E a promessa da proteção divina, Deus nos proteger do inimigo, nos proteger dos ataques do diabo, a guerra espiritual. Promessa de proteção. E a promessa de provisão. Jeová Jireh, o Senhor que prover essas promessas. Ele prover para a nossa vida, prover para a nossa família. E ele provê o pão, provê tudo. É provisão mesmo. E a promessa de vida abundante, que é andar no Espírito, viver no Espírito, seguir o Espírito. E esse último, a lição 13, é a que estudamos hoje. As promessas de Deus são infalíveis, que é aqui a infalibilidade e a imutabilidade do Senhor nosso Deus. Portanto, foi uma lição maravilhosa, esplendorosa durante esses 3 meses. São 13 videoaulas para você assistir, compartilhar, divulgar. E essas 13 videoaulas embasadas nas lições bíblicas que falamos aqui, uma lição comentada pelo pastor Linaldo Renovato. Então não perca essa oportunidade de assistir novamente as videoaulas. Quando quiser, vem aqui no canal, estarão disponíveis. Você pode assistir quantas vezes quiserem.
E então façam isso e Deus vai abençoar grandemente sua vida, se divulgar, chamar mais pessoas para assistir, compartilhar. A gente tem que compartilhar o que é bom, que é a palavra de Deus. Então faça isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o likezinho, ative o sininho para receber notificação de novo vídeo, dos novos vídeos. E então Deus vai abençoar. E seguiremos em 2025 com o canal IBD Ação aqui, com mais lições preciosas. Nós vamos estudar sobre a batalha espiritual. O que é batalha espiritual? Como o cristão enfrenta as batalhas espirituais da vida. Então não percam, venham aqui no canal IBD Ação e divulguem, porque 2025 nós vamos continuar comentando as lições. E no primeiro trimestre, logo no primeiro trimestre, embasado em Efésios, ali logo as primeiras lições, falaremos da batalha espiritual. Não é uma batalha como alguns mostram, né? O diabo de um lado e Deus do outro, lutando em mesmo poder, mesmo pé de igualdade. Não é assim que funciona. De fato, é diferente. Nós teremos aí as explicações da batalha espiritual, que começa no nosso interior, que é a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. E a carne, ela não quer orar, ela quer os desejos, quer se opor a tudo. E o espírito, o fruto do espírito, ele quer nascer em nós. Então, o fruto do espírito, ele deve nascer, ser produzido, é a carne mortificada. É uma guerra, é uma batalha. A gente conseguir suplantar essas vontades e fazer a vontade de Deus. Então, vamos estudar sobre essas lições. Espero vocês em 2025. Fica aqui o meus agradecimentos a você e desejar um feliz ano novo para você nesses últimos dias do ano aqui. E que o ano de 2025 seja de bênçãos, de prosperidade, de poder, de amor para a sua vida e cheio de projeções. E se Jesus Cristo vier em 2025, nós estaremos com Ele subindo no arrebatamento. Deus abençoe. Até a próxima aula. Inscreva-se no canal.